perguntou aqui o que você acha dessa teologia da prosperidade. Acho que ela é uma bosta, né? Só para dar o contexto, né? O que é essa teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, que é uma coisa que foi desenvolvida do ponto de vista da sistematização no século XX, aí por 1950, ela começou a ser, obviamente, desenvolvida no capitalismo americano. Ela não foi desenvolvida na África. A América Latina produziu a teologia da libertação na mesma época em que os Estados Unidos produziam a teologia da prosperidade. Que era o quê? Era um apaziguamento para que o crente manifestasse toda a sua luxúria, toda a sua ganância, toda a sua avidez. Em vida terrena. Não espere a e matasse a transcendência eterna. Porque a transcendência eterna tira do indivíduo aquela avidez de ficar rico a qualquer preço, de atropelar de qualquer modo, faz o cara ter pensamentos éticos, não vale tudo. Se eu tiver que chegar lá, eu vou chegar por vias naturais, normais, pela minha inteligência, pelo meu trabalho, ou pela minha frugalidade na gestão do que eu possuo, até eu ter um pouco mais de substância. E quando eu tiver, o mandamento do Novo Testamento e de Jesus é: de graça recebestes, de graça dai. Quando você é enriquecido, Paulo diz, é para que você seja rico de generosidade, para com os que padecem, para com os que passam fome, para os que não conseguem romper a bolha do gueto no qual nasceram. Porque não é uma invenção contemporânea, os guetos de natureza econômico, financeira e social. Eles sempre estiveram presentes, como Jesus disse. Os pobres sempre o tendes convosco. A mim nem sempre me tendes. Ele estava dizendo isso? Quando é que ele disse? Quando uma mulher veio e derramou um produto que era caríssimo naqueles dias, de um perfume extraordinário num vaso de alabastro, caríssimo. Ninguém entende, né? Derramou sobre ele, aquele cheiro encheu a casa. Aí eles disseram, por que ela não vendeu esse dinheiro para dar aos pobres? Que era uma hipocrisia também. E Judas foi um dos caras que levantou essa questão. E aí o João diz, porque ele gostava de ver o dinheiro entrar na cesta, porque ele mesmo metia a mão lá e tirava para si. Então, Jesus disse, ela está me ungindo para a minha morte, que está chegando, para o meu embalsamamento. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem pelos pobres todo dia, a vida inteira e para sempre. Mas eu não vou estar aqui todo dia com vocês. Não a molestai, deixai-a. Porque ela fez o que ela podia, ela fez o que pôde. Fez o melhor. Ela trouxe a totalidade da devoção dela nessa expressão que ela realizou aqui. Então não a molestem, por favor. Então a teologia da prosperidade é uma construção mentirosa que só trabalha com categorias sem Jesus. Jesus não está presente na teologia da prosperidade. Claro que não. Eles trabalham com base então Deus enriqueceu a Abraão. Mas a riqueza de Abraão era uma merreca, eram algumas ovelhas e gados e não sei o quê. Não era o Bezos da Amazon, não era nada, não era o Bill Gates, não era nada, não eram 2.300 indivíduos que são proprietários de 65% do potencial de PIB da Terra. Não era essa loucura infernosa que a gente tem de concentração entre nós, de modo nenhum. Então, havia entre eles algumas pessoas que tinham mais. E aí o ensino do Evangelho é esse: se você tem mais, é para que você seja mais generoso com quem tem menos. Claro. De tal modo que quem tem mais não tenha demais. E quem tem menos não tenha de menos. Para que quem tem mais não tenha uma exacerbação de sobra que nem em muitas vidas ele vai poder usar. E quem tem menos não tenha nem para manter a vida entre o café e o almoço. Isso é de uma iniquidade inigualável. Então, o Evangelho não propõe comunismo. O Evangelho
propõe equanimidade com equivalências de potencial produtivo. Jesus mesmo falou isso. Quando ele contou aquela parábola Aí eu dos me confundi talentos... agora. Repete, por favor. Eu vou te explicar como a parábola de Jesus. Mas a frase? A frase... Ele nunca negou que existem pessoas com mais capacidade produtiva do que outras pessoas. Tá. E a parábola que ele contou foi essa, de que um certo indivíduo recebeu 10 jujubas. Talentos. Um outro recebeu 5, o outro recebeu 1. Tá. O que tinha 10 saiu e transformou os 10 em 20. Quem tinha 5 saiu, trabalhou e transformou em 10. E o cara que tinha 1 resolveu cavar um buraco e enterrar. É. Então, e lá antes dele dizer isso, ele disse: cada um recebeu talentos conforme a sua capacidade de desenvolvimento. Então, o Evangelho afirma capacidades diferentes de desenvolvimento. E qualquer outro critério científico também, por qualquer lógica científica, também trabalha com critérios de desenvolvimento. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que tem melhor memória, tem gente que trabalha com números melhor, tem gente que tem senso estratégico mais definido, tem gente que calcula melhor, tem gente que tem visão e perspectiva do que se está afigurando como sendo potencial novo de negócio. Então, o Evangelho não é comunista. O Evangelho é comunitário na perspectiva de ensinar, e aí não é moral e nem é legislativo nesse sentido, é ético. Ou seja, o Evangelho trabalha o tempo todo com a consciência ética, porque o Evangelho é uma boa nova, não uma imposição. Então, o que ele ensina é você a crer, a pensar, a entender e a discernir, para que você seja um ser e não um androide, um robô de repetições programadas. Exato. Então, o que ele ensina é: você entendeu? Compreendeu o Evangelho? Como você há pouco disse, é um pessoal que não entendeu nada.